Bom, companheiros, o acontecimento fundamental da semana que nós temos que analisar aqui é justamente a realização do 1º de maio, principalmente no Brasil, porque a mobilização feita em torno do 1º de maio, particularmente no momento em que nós estamos enfrentando um golpe de Estado, em que o Lula está preso, etc., ela é importante para definir o desenvolvimento da situação política, né? Nós já havíamos discutido aqui, havíamos analisado, né? Primeiramente, o primeiro detalhe, eu acho que nós devemos colocar aqui, é que a direção da CUT, principalmente, né? Havia decidido meio que pulverizar os atos de 1º de maio. Nós criticamos essa política, dizendo que o correto seria concentrar esforços em Curitiba, né, pela importância política do fato. Lula está preso em Curitiba. A presença das pessoas lá daria ao 1º de maio um caráter de um grande protesto político. E assinalamos que essa falta de concentração, essa pulverização, iria, na realidade, iria reduzir todos os 1º de maio a atos de menor importância. Se nós formos ver, né, analisando principalmente o ato de São Paulo, que é o mais tradicional, São Paulo capital, né, que foi realizado pela CUT na Praça da República, nós pudemos perceber que a mobilização foi extremamente pequena, né? O ato de São Paulo, não sei quanto é que foi divulgado na imprensa, né? Aí tem uma divergência, sempre tem uma divergência com relação à questão dos números, né? Há uma tendência de todo mundo a exagerar os números dos atos públicos, o que é um jogo que é impulsionado pela direita e que a esquerda cai com muita facilidade, né? Tanto que a gente viu os atos públicos absolutamente gigantescos que foram realizados na Avenida Paulista pela direita, onde a Rede Globo anunciou um público que, mesmo que a Avenida Paulista fosse 5, 6, 7 vezes maiores do que é, não caberia toda aquela gente. É um jogo de publicidade, é um jogo de propaganda. Nós não temos o hábito de ficar aumentando esses atos públicos, porque é importante que a gente saiba exatamente qual é a mobilização que está sendo realizada, né? Esse é o primeiro fato. Se você não tem um parâmetro claro, não tem uma medição que seja objetiva dos atos, você não pode determinar nem o progresso, nem o retrocesso da mobilização em determinados momentos, né? Se você realiza um ato de 10 mil pessoas e fala que são 100 mil pessoas, a única coisa que nós estamos conseguindo não é aumentar a força do movimento, porque uma declaração de números não aumenta a força de movimento nenhum. É simplesmente confundir as pessoas, né? A maioria das pessoas, logicamente, não tem critérios objetivos para fazer essa medição e, portanto, tem uma propensão a acreditar naquilo que for mais conveniente. Se alguém falar que tem 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e a pessoa acha que a mobilização atende os seus interesses, a pessoa fica toda feliz porque tem 1 milhão de pessoas, quando na realidade não é nada disso. Nós vimos no caso da direita, inclusive, que a mobilização da direita, que muita gente da esquerda acabou engrandecendo, né? Eu vi pessoas que estão aí, que são líderes dos partidos de esquerda, falarem que mais de 90% da população repudiava o governo Dilma, com base nessas supostas mobilizações. Depois nós ficamos sabendo, né, aquilo que nós já, na realidade, sabíamos de entrada,
que a mobilização da direita é feita de uma maneira muito simples. As empresas que apoiavam o movimento do impeachment levavam seus funcionários na Avenida Paulista. Quer dizer, em última instância, essa mobilização não tem valor nenhum. É totalmente artificial, é fictícia. Tá? A única coisa que dava um ar político para a manifestação era a militância da extrema-direita, que, mesmo nesses atos, era bastante reduzida. Isso tudo nós pudemos constatar no decorrer das mobilizações. Né? As grandes mobilizações eram artificiais e não representavam absolutamente nada. Uma coisa que nós temos que levar em consideração, nós temos que ter algum tipo de medida para entender o que é o tamanho de uma determinada mobilização, que é uma coisa que muita gente não leva em consideração. Por exemplo, no Brasil todo mundo está acostumado com os estádios de futebol vazios ou lotados. Quem já foi num jogo de futebol lotado, né? Num estádio, por exemplo, do tamanho do Morumbi, ou no Rio de Janeiro, o tamanho do Maracanã, sabe que se você coloca ali 50, 60 mil pessoas, é uma quantidade gigantesca de gente. Tá? Muitas vezes, eu já tive a oportunidade de ir ao estádio muitas vezes, né? Em jogos de grande lotação, e às vezes tive que esperar até 3 horas para poder sair do estádio de carro. E o que você tinha lá no estádio? 7 milhões de pessoas? Não, você tinha... a venda de ingressos dava 60 mil pessoas. Quer dizer, 60 mil pessoas é um ato gigantesco, não é um ato pequeno. Vou dar um exemplo histórico que é interessante, né? Para a gente entender essas coisas, que é o seguinte. Um dos principais acontecimentos na Argentina no século XX foi a ascensão do peronismo. Como é que se deu esse problema da ascensão do peronismo? Perón era ministro do Trabalho num governo militar, no final da Guerra Mundial, e os norte-americanos organizaram um golpe, né? Embora muita gente diga, nos ensine, né? De que não há teoria de conspiração, conspiraram e derrubaram o governo militar para colocar lá um presidente favorável aos norte-americanos. A CGT, que havia sido criada pelo próprio Ministério do Trabalho, pelos trabalhadores, mas com a ajuda do Ministério do Trabalho, chamou uma greve geral que ninguém acreditava que fosse acontecer. Né? Mas no dia da greve geral, que é o dia seguinte ao golpe de Estado e à prisão do próprio Perón, os trabalhadores da periferia de Buenos Aires, que eram conhecidos até recentemente também, até hoje se usa a expressão, como cabecitas negras, que os trabalhadores são, na sua maioria, descendentes da população indígena. Né? Eles saíram dos bairros periféricos e foram para a Praça de Maio. Né? Quem já esteve na Argentina sabe que a Praça de Maio é uma praça gigantesca, onde fica o Palácio do Governo. E lotaram completamente a Praça de Maio, causando um impasse. E exigiam, né, a presença do general, não sei se naquele momento o coronel, Juan Domingo Perón. Esse aí criou um impasse, o golpe ficou colocado em xeque pela mobilização dos trabalhadores. Naquela praça, os trabalhadores não arredaram pé, os militares tiveram medo de atacar os trabalhadores ali com violência, né? E acabaram tendo que liberar o Perón, isso que aconteceu altas horas da noite. E ele foi até a praça e anunciou que havia um acordo, que ele ia ser solto, que ninguém ia ser preso, que iria haver eleições, que ele era candidato às eleições. Aí a multidão ficou delirante e tal, e foi embora. Depois, numa guerra total com o imperialismo norte-americano, o Perón foi eleito presidente da República, e aí surgiu o peronismo, que domina a vida política na Argentina até hoje.
A grande pergunta é, essa mobilização histórica, que praticamente mudou o curso da história argentina, as pessoas que estiveram lá calcularam que havia quantos trabalhadores, quantos milhões de trabalhadores? Né? Uma testemunha ocular, que escreveu um livro a respeito, né? Chama O 46, ele disse o seguinte, havia 50 mil pessoas. 50 mil pessoas é uma manifestação muito grande. As pessoas podem não gostar do nosso critério, né? Ao analisar os atos públicos, mas é importante, né, discutir exatamente qual deve ser o critério para analisar as coisas. Né? Bom, a maioria dos atos nesse sentido de 1º de maio foram muito pequena. A maioria não, a totalidade foi muito pequena. Né? O ato de São Paulo tinha algumas centenas de pessoas. O ato de São Paulo, que foi chamado aí, apesar da discussão que foi feita, no sentido de que a gente deveria se concentrar em Curitiba, ele foi uma espécie de showmício, né? Com inúmeros grupos musicais tocando, o pessoal lá dançando, alguns discursos, e mesmo assim não conseguiu reunir nem 1000 pessoas. A TVT fez uma tomada aérea do ato, dá até para contar uma por uma das pessoas que estavam participando. Então, fica aí a pergunta, para que serviu exatamente esse ato? Sem falar que a composição do ato em São Paulo, capital, era toda na sua esmagadora maioria, de estudantes. Não era nada contra que os estudantes vão ao ato, pelo contrário, deveriam ir, mas o fato é que o ato só tinha estudantes, não tinha trabalhadores, não tinha nada. O ato... A esquerda, que em geral apoia o golpe, faz tradicional, embora muita gente não saiba, nem tenha se dado conta disso daí, né? Já faz há muito tempo, tradicionalmente, um ato na Praça da Sé. Esse ato, então, ele já não foi pequeno, ele foi praticamente ele não existiu como ato, né? Teve coisa assim de 150 pessoas, alguma coisa assim.